hoje de expectativa e realidade? Os ansiosos de plantão podem dar play nesse story, pode assistir esse story até o final, porque nós vamos falar de um assunto que assombra a cabeça e a vida das pessoas, né? Expectativa, gente, é aquela projeção que a gente faz de algumas situações. Ontem eu falei do medo de errar e a expectativa, ela vem muito de encontro também com esse medo de errar. Porque nós fazemos uma expectativa de que as coisas vão acontecer, nós não, né? Porque eu já me livrei desse negócio de ansiedade. As pessoas fazem uma expectativa. Vocês sabem que o brasileiro é a população mais ansiosa do planeta? Pois é, a gente vem de uma cultura ansiosa, sabe? Então é bem assim, quase que todo mundo assim que assiste, acho que esse story, quase todos os brasileiros são ansiosos, né? Mas vamos lá. Expectativa é a projeção que nós fazemos em algumas situações de como as coisas podem dar certos ou como as coisas podem acontecer. Na maioria das vezes, as pessoas que são ansiosas, elas acreditam que existe um jeito certo daquilo acontecer ou uma única maneira daquilo acontecer. E aí eu faço uma projeção, por exemplo, que eu vou hoje no supermercado comprar algumas coisas e eu faço a minha lista. E aí eu chego no supermercado para fazer as minhas compras, eu percebo que eu esqueci de olhar a despensa. Então a minha projeção era de fazer as compras e comprar tudo e ter olhado tudo, então eu não posso errar, enfim, eu faço uma projeção da situação toda. Quando eu percebo na lista que eu não olhei a despensa, o meu mundo acaba, sabe? Eu começo a me torturar naquele momento, porque a minha expectativa, né, sobre uma determinada situação que eu fiz a projeção, ela caiu por terra. Gente, isso é só um exemplo, tá? Pra vocês saberem. Porque às vezes a gente faz uma projeção de conversar com alguém, a pessoa falar alguma coisa, isso não vai acontecer, porque projeções, gente, a gente quando a gente faz uma projeção, quando a gente pensa, a gente adianta alguns fatos, a gente adianta pra gente ter uma noção do que vai acontecer. O cérebro faz isso pra ele ter uma noção do que vai acontecer, porque se caso a situação sair do controle, ou se caso eu chegar lá, quando eu chegar lá, eu preciso saber o que eu vou falar, pelo menos ter um direcionamento. Gente, direcionamento não significa que as coisas vão acontecer da maneira que vocês projetaram, entendeu? Então existe uma expectativa, existe uma realidade. E às vezes a gente faz uma expectativa com as pessoas. Eu gostaria que meu marido me tratasse de tal forma. Seu marido não é você, então a realidade é outra, entendeu? Sua realidade, você tem que ver qual é a sua realidade. Eu quero ir na festa, eu gostaria que as pessoas conversassem comigo de determinada forma, ou me tratassem, ou me convidassem para sentar, não sei. Essa é a sua expectativa. A realidade pode não ser essa, a realidade você tem que chegar, você tem que procurar o seu lugar, você tem que perguntar se você pode sentar. Enfim, a gente faz muita expectativa em relação a outra pessoa, só que essa expectativa é apenas uma expectativa, gente. A realidade, ela nem sempre ou quase nunca acontece da maneira que a gente projetou, da maneira que a gente fez a nossa expectativa. Então, comece a entender que a expectativa é algo para você direcionar os seus comportamentos e não significa que aquela situação vai acontecer daquele jeito que você projetou, tá? Porque isso causa muito sofrimento, porque as pessoas começam a acreditar que elas falharam, que elas não dão conta de fazer as coisas, que elas fracassaram, enfim, elas começam a se cobrar. As pessoas que criam essas expectativas sem ter a noção da realidade, que a realidade pode acontecer de uma maneira diferente, elas sofrem, elas se maltratam, porque elas acreditam que elas fracassaram. Então eu quero que vocês comecem a entender o seguinte: quando vocês projetarem uma situação, pensa que isso é uma expectativa e que pode não acontecer dessa forma, tá, gente? E bora, realidade, que a realidade é ótima.